Então, fazia um tempinho que eu não vinha, né, não era desafiada a estar aqui trazendo algo para a igreja, porque o Senhor tem usado outras irmãs, eu fico feliz por isso. Mas dessa vez não tinha como não ser, né? Estou muito grata ao Senhor porque é um tempo de crescimento, né, que a gente tem vivido e nós somos desafiados todos os dias, né? Às vezes nós não nos sentimos capazes, mas a verdade é que nós nos tornamos um pouco covardes, né, naquilo que o Senhor muitas vezes requer de nós, né? Eu tenho ficado muito feliz com o Ministério Feminino, porque, apesar de sermos um grupo pequeno, mas nós temos buscado ser fiéis nos nossos encontros, em tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. São 3 anos, né, de caminhada, que nós estamos sendo desafiadas a cada tempo. Tivemos um tempo muito bom do ano passado para esse, onde nós já vamos estar nesse 3º ano, em agosto, e nós somos desafiados com o estudo das disciplinas espirituais, o que trouxe um crescimento, acredito que para todas nós. Nós sabemos que quando a gente verdadeiramente se coloca, né, na presença do Senhor e busca realmente mergulhar na sua palavra, buscar o seu conhecimento, nós crescemos e nós somos muito gratas ao Senhor. Não somente pelo Ministério Feminino, mas nós temos visto a igreja também crescendo, criando raízes, né, na rocha. Nós ficamos gratos porque vemos a fidelidade dos irmãos estarem aqui aos domingos, em adoração, nas quintas-feiras. E a gente entende que é um processo que a gente tem visto frutos, sim, né, nessa caminhada. Eu converso muito com o Sérgio a respeito disso. A gente consegue ver como os irmãos têm crescido nesse sentido. E hoje, não tinha como eu não falar sobre crescimento espiritual. Eu tive levando um pouquinho dessa palavra quando a pastora Suzana me convidou lá num evento das mulheres, mas o Senhor falou outras coisas ao meu coração no processo que eu estava estudando, e eu queria também passar para a igreja, né? Eu queria que a Kika colocasse lá 2 Pedro 3, a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, em referência à palavra. 2 Pedro 3:18. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração por esse momento. Senhor, eu quero te pedir que Tu venha nessa manhã, Senhor, me usar como boca Tua nesse lugar, que não sejam as minhas palavras, que não saiam somente de mim, mas diretamente do trono da Tua graça, aquilo que Tu queres passar para a igreja. Quero te pedir que Tu tenha misericórdia sobre a minha vida, que tudo aquilo que for falado aqui nesse lugar, Senhor, primeiramente, venha impactar a minha vida, Senhor Jesus, para que possa também impactar a vida dos meus amados irmãos, que eles estejam todos aqui com os corações abertos, as mentes abertas para aprender mais de Ti, ouvir de Ti, Senhor Jesus, e, mais do que isso, viver verdadeiramente a Tua palavra, para que nós possamos dar um testemunho maravilhoso daquilo que Tu tens feito. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, vamos lá em 2 Pedro, fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar. Bom, a gente sabe que, verdadeiramente, a gente nunca vai se sentir maduro o suficiente ao ponto de não aprender mais e de crescer mais, né?
a gente precisa realmente entender que a nossa busca ela tem que ser diária, né, em todas as coisas, principalmente naquelas coisas que diz respeito ao reino de Deus, né? Então, a gente precisa buscar esse conhecimento para que a gente possa desenvolver os frutos do Espírito, né, para nos capacitar a viver aquele propósito divino que o Senhor separou para cada um de nós. Digamos, a definição do crescimento espiritual nada mais é do que o processo de amadurecimento na fé, conhecimento de Deus e transformação do caráter à semelhança de Cristo. Nós sabemos que é de suma importância, né, esse crescimento, porque vem a fortalecer a nossa fé, desenvolve, como eu disse, os frutos do Espírito na nossa vida, e isso nos capacita, né, para vivermos o que precisamos viver. Mas existem alguns princípios básicos para esse crescimento. Quais são eles? Um relacionamento com Deus, né, é o principal, precisamos ter esse relacionamento com Deus, a oração e comunhão com Ele, e o estudo da Bíblia e a aplicação na prática, viver realmente aquilo que nós estudamos, né? Então, se nós temos esse princípio de buscar esse relacionamento, de orar ao Senhor, de ter essa comunhão, de estudar a palavra, nós passamos a desenvolver hábitos saudáveis na nossa vida, né? Que é justamente a leitura diária da palavra, que é o que nos fortalece, aquela oração regular com o Senhor, né? Que a gente sabe que como a gente sempre comenta, a gente ora todos os momentos, quando a gente está ali fazendo alguma coisa, a gente sempre está intercedendo por algo, por alguém, lembrando de alguma situação em que a gente precisa da direção de Deus. Então, essa oração, ela cultiva essa intimidade que a gente tem com o Senhor, né? Muitas vezes a gente não tem uma pessoa ali do lado para você partilhar algo ou pedir um conselho, mas o nosso Deus ele está ali 24 horas a nosso dispor, né? E se a gente estiver preparado para ouvir a voz dele, então, com certeza, ele vai nos falar, vai nos trazer essa direção. Essa participação ativa nos cultos, né, que a gente precisa ter essa comunhão, a gente entender que precisa ter essa comunhão, esse congregar, esse partilhar com os irmãos, essa alegria que a gente tem de, nos domingos, a gente poder ver o irmão, abraçar e desejar para ele, no final do culto, uma semana de bênção, né? É importante essa nossa comunhão também, não só com Deus, porque Deus é amor, e nós temos que amar também ao nosso próximo, né? Amamos com mais facilidade o nosso próximo que convive com a gente, que professa a mesma fé, mas temos que amar até aqueles, como a gente sabe, que não dividem o mesmo com a gente, ou até que nos desejam mal, mas nós precisamos amar, né, para que a gente tenha esse crescimento em amor, né, pelo nosso Deus. E também a questão de reconhecer as nossas fraquezas, nossas limitações diante de Deus, é um princípio básico do nosso crescimento. A gente precisa reconhecer quando nós somos falhos, né? Precisamos chegar aos pés do Senhor e colocar nossas fraquezas diante dele, entender as nossas limitações, até onde é que nós podemos agir e onde o Senhor entra para agir verdadeiramente, né, na nossa vida. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas também existem os obstáculos que nos impedem de crescer, né, e que nos cercam durante toda a nossa caminhada. São as distrações e as prioridades que não deveriam ser prioridades, né, elas também nos impedem, isso nos impede de crescer. Precisamos gerenciar o nosso tempo, né? Como o Sérgio esteve falando aqui na quinta-feira, o tempo que nós temos com o Senhor, de devocional, que seja 10, 30, 1 hora, cada um sabe, né, gerenciar. Claro, se nós conseguimos gerenciar de uma forma de termos um tempo de qualidade com o Senhor, é claro que o nosso crescimento é maior, né? Eu comentei aqui que eu tiro uns 30, no máximo 1 hora por dia, né,
para ter ali um devocional, para ler um pouquinho a palavra, ou então para ler dois capítulos de um livro que eu esteja lendo para me edificar. E é um tempo que, quando a gente cria esse hábito e a gente, por algum motivo, não consegue fazer, a gente se cobra, né? A gente se sente mal. Mas, realmente, nós temos muitas coisas que nos impedem de viver isso. Então, a gente tem que evitar essas distrações que nos afastam de Deus, as dúvidas, os medos, né? A gente precisa vencer as dúvidas, vencer o medo pela nossa fé, pela oração, pela palavra. Essa semana eu coloquei, acho que foi ontem, eu coloquei lá, feche os olhos da fé e abra... Não, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé, né? Quando a gente, diante de alguma situação, vem aquela dúvida que nos cerca, nos paralisa, né? Faz com que a gente pare naquele processo de crescimento, vem aquele medo, vem aquela angústia, e a gente precisa repreender nessas coisas, porque nos impede de crescer, nos impede de prosseguir. Então, também o pecado, a desobediência, né? Quando a gente decide obedecer a Deus, a gente realmente deixa de praticar as coisas que desagradam a Ele, né? É difícil? Todos os dias nós estamos sujeitos a errar em alguma situação. Muitas vezes a gente se pega numa situação e a primeira reação da gente é uma coisa que não seria agradável ao Senhor, e depois a gente repensa, né, consegue voltar atrás e corrigir. Isso é muito importante. Mas que a gente pare um pouquinho para pensar diante das situações, para que a gente não cometa primeiro esse erro, para depois vir a corrigir, né? O certo é que a gente realmente tivesse essa sabedoria, né, em Deus, para conseguir fazer tudo isso. É um desafio, realmente. E, com tudo isso, né, entre os princípios, os obstáculos, a gente acaba chegando onde nós nos dedicamos nesse ano, que é nas disciplinas espirituais, que nos ajudam muito no nosso crescimento, como a meditação e a reflexão, né? A gente meditar na palavra diariamente, a gente está nesse processo de crescimento, refletir sobre experiências e áreas que precisam de mudança na nossa vida, né? A gente lê uma palavra, fala ao nosso coração e nós podemos parar e refletir onde é que nós podemos aplicar aquela palavra de uma forma que venha a trazer um crescimento maior para a nossa vida, né? O serviço e ministério, que é servir as pessoas com amor, usando os dons espirituais que o Senhor nos deu, participando de projetos, de missões, né? Esse serviço na casa do Senhor não é só na igreja em si, mas através do que nós temos desenvolvido aqui, os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração, das missões. Isso tem mostrado que a igreja tem crescido nessa visão, e cada um de nós tem crescido, né, abraçando essa causa. E é uma disciplina, esse serviço é uma disciplina. Amar o ministério dessa maneira, para que ele se desenvolva, faz parte dessa disciplina. A comunidade, né, em si, a igreja em si, os relacionamentos, a gente cultivar as amizades, caminhar uns com os outros, porque embora nós não estejamos todos os dias juntos, mas nós sabemos aquelas pessoas que nós podemos confiar, nós estamos dispostos, sempre que a gente puder ajudar alguém, né? Quando a gente sente falta que um irmão não está aqui na igreja, por algum motivo, e a gente quer saber, não só porque quer se meter na vida do irmão, mas porque a gente se preocupa, quer saber se está bem, se está precisando de oração. E essa comunhão que a gente busca, a gente precisa cada vez mais estar crescendo nesse sentido, nessa área, né? De estarmos caminhando junto com os irmãos. É muito bom, a gente fica muito feliz
quando uma pessoa lembra da gente, quer saber como a gente está, e isso traz uma alegria, né, um conforto muito grande ao nosso coração. Então, se a gente aplicar tudo isso, a gente vai, com certeza, atingir um nível de maturidade, que é o fruto desse crescimento, e é uma virtude essencial, né, à nossa fé. E quando a gente alcança essa virtude, nós descobrimos que fomos realmente criados de propósito para um propósito, porque o Senhor nos criou de propósito, com um propósito para cada um de nós. E nós precisamos conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. E se não for através do conhecimento, desse crescimento, a gente não vai conseguir identificar quem nós somos realmente em Deus, né? Porque para a gente desenvolver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, nós precisamos, primeiramente, ter uma intimidade com Ele muito grande, conhecê-lo, saber quem nós somos nele, para que nós possamos nos sentir capazes de realizar aquilo que Ele espera de nós, né? E Ele espera muito de cada um de nós, né? Não é só a obediência, não é só uma entrega simples, é uma entrega realmente que requer renúncia, requer sacrifícios. Não é fácil você renunciar ao seu eu, não é fácil você viver, né, verdadeiramente a palavra de Deus. É um desafio. Ontem nós estávamos falando aqui sobre essa questão de prosseguir na nossa caminhada, e que o quanto nós somos desafiados, né? Ontem nós falamos mais em relação ao ministério, aos pastores, mas isso diz respeito a toda a igreja, né? Toda a ovelha é desafiada, né? Nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer uma direção para a igreja, não só nós, mas todos aqueles que são forjados pelo Senhor, que têm um caráter realmente de Cristo, que, quando você sobe aqui para trazer uma palavra, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que estar vivendo verdadeiramente ela, você não fala daqui da boca para fora, né? Então, nós precisamos dessa intimidade, dessa entrega, dessa renúncia, para que a gente possa prosseguir, né? É um desafio muito grande. Eu sempre lembro que eu vim aos pés do Senhor por amor, não foi pela dor, né? Eu vim por amor, eu entrei na igreja, fui tocada por Deus durante um louvor, os louvores falaram muito forte ao meu coração. Eu acho que é dos principais momentos da igreja, onde prepara, né, prepara ali o ambiente espiritual para que a palavra venha e possa adentrar no nosso coração. E eu fui tocada dessa forma, né? Fui tocada. E, no início do primeiro amor, né, a gente só está ali se deliciando das vitórias, dos milagres. E eu vivenciei muito isso. Durante um ano, eu vivi assim, só bênçãos, né? E Deus me deu o privilégio de ser mãe, que até então eu não podia, foi um milagre na minha vida, todo mundo já sabe disso. Mas só quando começaram a vir as primeiras lutas é que eu pude realmente entender o que eu precisava renunciar para viver o que Deus tinha para mim. Porque até então eu não tinha que abrir mão de nada, eu só estava recebendo. Então, estava recebendo, estava no lucro. Eu não tinha que parar e ver o que estava errado, o que eu precisava fazer, o que eu precisava melhorar, né? Então, só quando vieram as primeiras lutas, que eu tive que enfrentar o cancro, as dificuldades, foi que eu vim entender o que Deus precisava quebrar na minha vida, né? Porque até então eu ainda me sentia dona de mim, né? Era dona de mim, estava vivenciando aquele amor com o Senhor, mas era dona de mim. Eu não estava ainda buscando esse crescimento, porque para a gente crescer dói, né? Dói. Então, só quando eu passei a renunciar a esse meu eu, e cada um de nós, só quando a gente renuncia mesmo, é que a gente entende esse processo de transformação diária, é que a gente permite que floresça na gente aquilo que precisa florescer, né?
Porque se a gente não fizer isso, fica difícil a gente deixar fluir as coisas do Senhor, né? E então eu entendi que aquela semente que foi lançada no meu coração quando eu entreguei minha vida a Jesus, ela só veio realmente florescer e dar o fruto devido na minha vida em relação ao meu crescimento e à minha intimidade com Ele e à minha dependência dEle, quando eu passei pelas primeiras lutas, né? Quando eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder sentir a paz do Senhor, né? A gente passa naquele deserto e ali a gente chora, a gente se sente inútil, se sente fraca, se sente limitada, mas é naquele momento que o Senhor está trabalhando na nossa vida, né? É naquele momento que Ele está forjando, que a gente está criando realmente raízes, né, nesse processo. Então, eu louvo a Deus. Claro que ninguém quer passar por luta, claro que ninguém quer passar, mas a gente precisa passar para nos tornarmos melhor, a gente precisa, né? Então, eu não sei o que cada um de vocês está passando, mas alguns eu até sei, mas eu tenho certeza que é um tempo que o Senhor está trabalhando na vida de cada um. É um tempo que o Senhor precisa de que você o busque verdadeiramente para que você tenha uma intimidade, você entenda e perceba que você depende dEle. Você entenda essa dependência. O quão maravilhoso é depender da vontade do Senhor. Porque se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, eu preciso depender do que mais? A não ser dEle. Eu só preciso depender dEle. Ele tem planos muito melhores do que os meus, né? Com certeza, o que Ele tem para a minha vida, não consigo nem sonhar com isso, né? Então, esse processo é muito importante. Então, a gente não deve retardar esse crescimento, esse processo desse crescimento da nossa vida. Tem sim, busca o Senhor, busca, se você tem dúvidas, se você tem medo, se você tem... Procure se deleitar na palavra do Senhor, procure se fortalecer. Às vezes a gente lê a palavra, não vê um entendimento claro na hora, mas ora, Senhor, me dá um entendimento que eu preciso ouvir a Tua voz, né? Como esse louvor, a gente precisa silenciar as vozes do mundo, silenciar as vozes das pessoas que muitas vezes nos desmotivam. Nós precisamos ouvir somente a voz do Senhor. Olhar para a palavra, olhar a vida dos profetas, olhar a vida, ver os milagres que o Senhor operou, né? Ver o quão maravilhoso Ele é. Quando a gente se alegra com o que Deus tem feito na vida dos irmãos, com os milagres que Deus tem feito na vida dos irmãos, o milagre que Deus fez na vida da Neiva, agora em relação à saúde dela, que foi uma coisa que deixou ela bem preocupada, não somente ela, né? Por tudo que a Neiva tem passado, e a gente se alegra quando vê uma vitória desse tamanho, na proporção. Mas se Deus faz com ela, Deus faz comigo, Deus faz com cada um de nós, né? Lá, eu queria que a Kika colocasse agora, lá em Hebreus 5, 12, 11. 5, 12 a 14. Amém. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu acredito que todos nós aqui já temos uma história com o Senhor, uma caminhada não muito curta com o Senhor, né? E aqui, em Hebreus, fica bem claro que também não é o tempo de conversão que determina a nossa maturidade, mas esse exercício diário,
da presença de Deus, né? Então, muitas vezes a gente tem... Eu mesmo já conheci pessoas que tinham anos na presença do Senhor, mas que não tinham maturidade nenhuma em Deus, sabe? Que por qualquer coisa se entristeciam, julgavam, e isso é falta de maturidade, é falta de conhecimento, né? É aquele eterno bebê na presença do Senhor, que precisa sempre estar andando de muletas, que precisa sempre alguém estar segurando na mão, quando você já deveria estar lá no patamar, já ajudando outras pessoas no início da caminhada, né? É importante que uma igreja entenda que essa busca desse crescimento faz com que nós sejamos instrumentos de bênção para outras vidas. Que se nós estamos preparados e temos essa maturidade em Deus, e já estamos comendo um alimento sólido e vivendo aquilo e transbordando daquilo, a gente vai estar preparado para cuidar de outras vidas que chegam na igreja, feridas, saradas, e a gente vai poder desenvolver os frutos do Espírito, ter aquela paciência, ter aquele amor, ter aquele cuidado com a vida daquela pessoa, né? E se a gente tiver essa maturidade, a gente consegue muito mais ajudar as pessoas que precisam de nós, que precisam ver em nós esse Deus de amor, né? Esse Deus que tudo pode, né? Então, assim, o nosso crescimento é a formação da imagem de Jesus em nós. Como já tinha falado, não retardem o vosso crescimento. Sejam atentos ao que o Senhor quer realizar através das vossas vidas. Sejam instrumentos de bênçãos em constante evolução. Prossigam para o alvo. Sejam plenos em Deus. Nós precisamos viver em constante evolução. Precisamos ter esse desejo no nosso coração, né? Eu fiquei muito feliz com o testemunho da Lina, porque a Lina já passou por muitas situações difíceis e se deixou ouvir a voz do inimigo, né? De, às vezes, impedir que ela viesse para a igreja, mas hoje ela, em nome de Jesus, ela ouviu a voz do Senhor, esteve aqui, foi usada pelo Senhor, e isso faz parte desse crescimento na sua vida também. Esse entendimento, né, de quando você percebe que vem algo tentar lhe parar, você acordar e pedir a direção de Deus. E, com certeza, de pronto, Ele vai falar e você vai reagir da forma que deve. Então, eu sou muito grata ao Senhor, porque eu também tenho vivido isso, porque quem me conhecia e me vê hoje aqui, mesmo que trêmula, trazendo algo, sabe que eu cresci. que eu fugi muito disso muito tempo. Mas eu tenho buscado no Senhor, realmente, e queria que todos vocês também tivessem esse desejo, todos os dias da vida de vocês. Busquem esse crescimento, se esforcem, façam a sua parte, que o Senhor, com certeza, vai derramar bênção sem medida sobre a vida de vocês. É a recompensa que Ele tem para cada um de nós. Amém?